Hoje são 4 de fevereiro de 2022. Em dezembro de 2021, eu tinha decidido não mais gravar vídeos analisando, observando e apresentando dados referentes à Covid-19 em Itapetinga, por vários motivos. Nós já estávamos com a terceira dose, apresentava-se um cenário de possível melhora e retorno das atividades normais, e também um cansaço adquirido em virtude do enfrentamento com uma rede de mentiras sistemáticas que são colocadas para a população através do rádio, através da internet, pessoas que parecem, a cada passo que damos no avanço ao combate à Covid-19, se contrapor numa atitude que me parece ser de ajuda ao vírus. Então, frente a tudo isso, eu decidi tirar o meu time de campo. Entretanto, com o que estamos observando a partir de janeiro de 2022, com o avanço e a chegada, com o avanço da Covid e a chegada da Ômicron em Itapetinga, eu sinto-me no dever, sinto-me que na obrigação de apresentar um relato sobre como está o avanço da Covid-19 em Itapetinga, apresentando alguns parâmetros que usualmente não enxergamos em tantos lugares assim. Então vamos juntos, e porque além desses parâmetros, no final eu apresento algumas possíveis medidas para combate à Ômicron. Vamos juntos? Então, janeiro de 2022, efeitos da Ômicron em Itapetinga. Nas redes sociais você pode me encontrar no YouTube, através do canal Professor Wesley Amaral, bem como também no Instagram, através do @Professor Wesley Amaral. Então, antes de falar sobre Itapetinga, temos que considerar que Itapetinga não é uma ilha. Itapetinga está no contexto Bahia, que por si está no contexto Brasil, né? É um país grande, é um estado grande. E assim, muitas vezes, o que está acontecendo numa dada região do país ou numa dada região do estado demora um pouco para chegar até aqui, mas observamos ainda assim como essa tendência local expressa uma tendência que se confirma regional e nacional. Então vamos observar como o número de casos veio aumentando nesses últimos dias, para que então a gente possa observar o que tem acontecido em Itapetinga. Então, aqui são, digamos assim, são matérias encontradas na CESAB, no site da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, e aqui a gente pode acompanhar como andavam aqui o registro de novos casos da Covid-19 e óbitos em Itapetinga, na Bahia. Então, em 1º de janeiro de 2022, a Bahia registrou 171 novos casos de Covid-19 e apenas um óbito em virtude da doença. Em 5 de janeiro, esse número já chegava a 705 casos e 12 óbitos. Em 11 de janeiro, 2.152 novos casos de Covid-19 e 9 óbitos. Em 15 de janeiro, 8.732 casos ativos de Covid-19. Em 20 de janeiro, 14.743 casos ativos. Em 25 de janeiro, 21.635 casos ativos da Covid-19. Em 30 de janeiro, a Bahia atingiu 31.217 casos ativos de Covid-19. E, em 2 de fevereiro, 29.495. Ou seja, seria essa uma tendência de queda? A resposta é não. Essa é uma notícia que também se encontra no site da CESAB e que foi
foi postada em 3 de fevereiro de 2022, ou seja, ontem. Vou fazer aqui só a leitura de um trecho. Com um registro de 35.349 casos ativos de Covid-19 nesta quinta-feira, dia 3, a Bahia atinge, até então, maior número deste indicador em toda a pandemia. Anteriormente, o maior registro havia sido feito em 29 de janeiro, com 31.884 casos ativos. Outro recorde alcançado hoje foi o incremento de novos casos em 24 horas, ou seja, 15.536 novos casos em 24 horas. Antes, o mais elevado registro havia sido feito em 27 de junho de 2020, com o total de 8.822 casos. Itapetinga é o país das maravilhas, ou, adequando melhor, Itapetinga é a cidade das maravilhas. Nós estamos isentos dessa realidade que se apresenta no contexto Bahia? Vejamos. Aqui nós temos um gráfico onde a linha verde representa os casos ativos em Itapetinga. E aqui nós podemos observar toda a série histórica, desde 2020, passando por 2021, até os dados referentes a 2022. Aqui, esse gráfico ela apresenta dados, inclusive, de janeiro, de 3 de fevereiro de 2022. Então, vamos fazer aqui uma análise rápida. Percebam vocês que o maior pico, né, o pico em toda a série histórica de casos ativos, se deu basicamente em março, né, no final aqui entre o final de fevereiro e o início de março de 2021. Onde nós chegamos a aproximadamente 512 casos ativos. Nesse momento, nós estamos aqui observando já a partir do início de janeiro, né, de 2022, um acréscimo. Ou seja, quando a gente observa que a partir de 10 de janeiro, um crescimento acentuado, exponencial desse número de casos ativos. Vejam vocês, observem vocês, por exemplo, que um crescimento assim tão exponencial foi observado anteriormente quando houve aquele caso envolvendo uma empresa privada em Itapetinga, né, a Tabocas, onde nós tivemos mais de 120 casos ativos de um dia para o outro, né? Então, nós estamos caminhando nesse momento, ou seja, com os dados de 3 de fevereiro de 2022, para a superação do pico de casos que nós tivemos em março, final de fevereiro, início de março de 2021. Esse gráfico é bastante representativo, porque ele expressa a média móvel de casos novos diários nos últimos 7 dias, que está aqui representada pela linha cinza, e a soma móvel de óbitos por semana por 100 mil habitantes, que está expressa na linha azul. Vejam vocês, neste momento, nós estamos alcançando o maior índice, a maior média móvel de casos novos diários nos últimos 7 dias em toda a pandemia. Mas nós não estamos assim superando em pouco, nós estamos ultrapassando o maior dos tetos, nós estamos ultrapassando em muitas vezes o que foi o pico dessa média móvel durante todo o ciclo da pandemia. Vejam vocês, atualmente com os dados de fevereiro de 2022, aqui expressando 3 de fevereiro de 2022, nós estamos aqui entre 45 e
50, né, novos casos diários nos últimos 7 dias. Anteriormente, a gente tinha alcançado um pico ali mais ou menos por 22 mais ou menos por 19 de novembro, ali por meados de novembro de 2021, onde nós alcançamos algo em torno de 16, talvez 17 casos novos diários por os últimos 7 dias. E atualmente nós estamos com algo entre 46 a 47, ou seja, um crescimento enorme. E quando observamos então a soma móvel dos óbitos por semana em relação a 100 mil habitantes, nós observamos que estamos, sim, nesse momento, vivendo a maior média móvel de óbitos. E eu vou aprofundar essa média, aprofundar esses dados mais à frente. Mas é impressionante e é necessário que a gente consiga ver essa representação nos gráficos para que a gente consiga se dar conta e tomar as nossas próprias decisões. E aqui eu apresento a variação, né, da taxa de transmissão do vírus, que representa o quanto esse vírus está se disseminando abertamente em nosso município. E o que eu quero destacar aqui para vocês é o seguinte: atualmente nós estamos aí desde 3 de janeiro ultrapassando a média, o RT ideal, né? A taxa de transmissão ideal, que seria entre 1 e abaixo de 1. O que acontece? Quando o índice está em 1, significa que cada 100 pessoas contaminadas pelo vírus podem contaminar outras 100, né? Então, seria mais ou menos 1 para 1. Mas o que nós temos observado é que, basicamente, desde 3 de janeiro de 2022, nós estamos oscilando oscilando permanentemente acima dessa média de 1 e chegando, em vários momentos, a ultrapassar a média 2. Então, o que nós temos aqui? Essa oscilação chegando a um ponto em que nós ultrapassamos a média 2, né? A média em que 100 pessoas contaminadas pela Covid em Tapetinga poderiam contaminar outras 200. A gente sai de 1 para 1 para 1 para 2. E isso é extremamente perigoso e reflete o quanto a Ômicron, que sim, de acordo com dados da CESAB, amostras retiradas de pessoas contaminadas em Itapetinga foram identificadas como amostras da variante Ômicron. Então, nós precisamos observar esse índice de avanço da taxa de contaminação para observar a quantas anda esse avanço no município. E aqui apresentar para vocês alguns dados significativos quando a gente compara o que a gente tem, né, com os dados atuais até 3 de fevereiro de 2022, quando a gente compara esses dados com a série histórica que nós temos desde 2020, 2021 até os dias atuais. Em 3 de fevereiro de 2022 foram confirmados 88 novos casos conhecidos. Essa marca foi superada apenas pelo surto de casos que eu já mencionei numa empresa privada em 29 de junho de 2020, aquele surto envolvendo a empresa Tabocas. A partir de 24 de janeiro de 2022, o crescimento de casos ativos saiu de um padrão sustentado para um crescimento cada vez mais acelerado. Então, a gente teve uma aceleração, né, dessas contaminações, da transmissão, a partir de 24 de janeiro de 2022. Contudo, a partir de 19 de janeiro de 2022, a média de novos casos semanais por 100 mil habitantes já apresentava indícios de crescimento substancial. Nesta data,
essa média estava em 64,34, né? Ou seja, 64,34 novos casos semanais por 100 mil habitantes, chegando a 425,49 em 3 de fevereiro de 2022. Eu vou repetir para ficar bem nítido. Em 19 de janeiro de 2022, nós tínhamos uma média de novos casos semanais por 100 mil habitantes em torno de 64,34. Atualmente, com os dados até ontem, hoje são 4 de fevereiro de 2022, com os dados até 3 de fevereiro de 2022, nós estávamos com a média de 425,49. Outra coisa é que em 3 de fevereiro de 2022, a média móvel de casos diários nos últimos 7 dias chegou a 46,28, né? A maior média de toda a série histórica da Covid em Itapetinga, né? Ou seja, uma média de 46,2 novos casos diários nos últimos 7 dias. Em 31 de janeiro de 2022, a soma móvel de óbitos por 100 mil habitantes chegou a 6,56 e assim se mantém até 3 de fevereiro de 2022. Ou seja, desde 31 de janeiro, nós estamos com uma média móvel de óbitos por 100 mil habitantes no patamar de 6,56, o que é muito alto. Desde 4 de janeiro de 2022, a taxa de transmissão do vírus em Itapetinga oscila acima de 1,1, ou seja, cada 100 pessoas poderiam contaminar até 110 pessoas. Cada 100 pessoas contaminadas poderiam contaminar até 110 pessoas. Mas chegamos a 2,4 em 21 de janeiro de 2022. Nesta data, cada 100 pessoas contaminadas poderiam contaminar outras 240. Em 3 de fevereiro de 2022, com os dados de ontem, cada 100 pessoas contaminadas poderiam contaminar outras 149. Então, a partir de agora, para esse vídeo não ficar tão grande assim, né, e a gente não ficar apenas com desesperança, né, ou com preocupação, eu quero apresentar aqui algumas medidas que considero relevantes para o combate do avanço da Ômicron em Itapetinga, né? E eu espero, sobretudo, que essas medidas possam chegar às pessoas mais carentes, mas cheguem também aos empresários, aos industriais, cheguem também aos comerciantes e aos comerciários e, sobretudo, chegue ao poder público, para que eles discutam, repensem, né, e consigam fazer um combate mais efetivo da Covid-19 em Itapetinga. Então, possíveis medidas do poder público para conter o avanço da Ômicron em Itapetinga. Primeiro, aquisição, distribuição e instrução quanto ao uso correto de máscaras PFF2 nas unidades básicas de saúde, nos postos de saúde, na UPA, no hospital e diretamente para a população dos bairros periféricos com menor renda per capita. Por que PFF2? Porque a Ômicron ela é bem mais transmissível do que as cepas que conhecíamos anteriormente, mesmo as variantes. E porque uma máscara adequada, uma máscara PFF2, muitas vezes está fora do alcance dessas comunidades com a renda per capita menor, ou seja, dessas comunidades que convencionou-se chamar de baixa renda, dessas comunidades que eu gosto de chamar de classe popular. Essas pessoas muitas vezes não têm acesso a uma proteção efetiva de qualidade, mas são essas pessoas que estão todos os dias ao nosso redor, trabalhando no setor de serviços, que é o maior setor da nossa cidade, trabalhando
na agricultura, na pecuária, trabalhando no nosso dia a dia, são nossos amigos, nossos parentes, nossos conhecidos. Então é necessário que essas máscaras com melhor qualidade, com maior qualidade, chegue até essas pessoas. E, na minha opinião, com o recurso encaminhado a Itapetinga para o enfrentamento da Covid-19, seria muito pertinente a aquisição desses materiais, a distribuição e a instrução de uso adequado. Outra medida interessante seria a instituição de campanha educativa em setores específicos, ou seja, empresas, indústrias, frigoríficos, comércio, templos religiosos, nas redes sociais oficiais e especialmente nas classes populares, nos bairros periféricos, informando sobre a Ômicron e sua transmissibilidade, seu ciclo, medidas protetivas, principais sintomas, entre outras informações atinentes. Você me escuta nesse momento. Honestamente, você tem conhecimento sobre todas essas informações? Você saberia passar essas informações, fazer uma discussão com alguém sobre qual é a diferença, por exemplo, entre a variante Ômicron e a variante Delta? Entre o tipo de máscara que a gente utilizava antes e a necessidade, por que nós precisamos de máscaras mais adequadas nesse momento? Você saberia dizer isso com segurança? Então, campanha educativa é importante sim, né? Educação é fundamental sim. E nesse momento, nós precisamos de campanhas educativas em setores estratégicos para combater com estratégia nesse momento difícil. Aplicação de fiscalização, sanções e punições já estabelecidas em decretos municipais para empresas privadas e indústrias que não obedecem às normas de prevenção, como distanciamento e uso de máscaras em suas dependências. Ora, quando a gente circula por Itapetinga, nós observamos que em muitos centros comerciais, locais públicos, as pessoas não utilizam mais a máscara e levam assim como se tivesse tudo normal, como se tivesse tudo bem. E muitas vezes a gente ouve falar que a Ômicron ela é mais leve, mas o que a gente tem percebido é que, embora os sintomas sejam mais leves, são mais leves para quem está vacinado. Em média, 80% das pessoas que ocupam os leitos de UTI são pessoas não vacinadas. E quantas mentiras, quanta fake news, quantas dúvidas são geradas diariamente pela internet, às vezes pela rádio, né? E são transmitidas para essas pessoas, né? Enfraquecendo assim o combate à Covid. Então, existem medidas, existem sanções, existe um regramento jurídico estabelecido, existem decretos municipais e esses decretos precisam ser obedecidos. Mas para que haja essa obediência, é necessário que haja fiscalização e sanção àqueles que não colaboram no combate, que não obedecem à lei. Aqui, como eu antecipei, combate às fake news ou combate às mentiras envolvendo vacinas e ratificação da importância da mesma, inclusive explicando seu mecanismo de funcionamento. Ora, se a gente não consegue avançar na campanha de vacinação, e nesse momento a gente está meio às cegas, porque a Prefeitura Municipal parou de informar a quantas anda a vacinação com a primeira dose, segunda dose, terceira dose, a gente não sabe como é que está esses níveis, né, como eles estão. Se a gente não combate as mentiras em relação à vacina, se a gente não sustenta, não fala sobre a importância dessas vacinas e não explica minimamente
os mecanismos de funcionamento das vacinas, como a gente pode esperar que as pessoas por si só queiram se vacinar? Contando que desde 2020 nós temos mentiras para tudo. Mentiras sobre o uso de máscara, mentira sobre a vacinação, mentiras sobre remédios com falsa comprovação científica, mentiras sobre toda e qualquer novidade que apareça em relação à vacinação. Houve mentira para a vacinação de adultos, houve mentira em relação à vacinação de adolescentes e agora nós temos mentiras em relação à vacinação de crianças. Parece haver um favorecimento, né, nessa rede de mentiras ao vírus e assim o combate ao vírus. E nesse sentido, o poder público municipal precisa entrar, precisa agir, porque aquele que foi escolhido pelo povo tem poder de voz junto ao povo e os seus representantes, delegados, também. Por fim, o aumento de esforço para a ampliação da cobertura vacinal no município, bem como volta à divulgação dos boletins referentes ao avanço da aplicação da primeira, segunda e terceira dose da vacina. Bom, com isso aqui eu vou encerrando, né, esse vídeo para que ele não fique tão longo assim, mas eu espero que vocês tenham entendido como é que está a nossa situação e espero que possam pensar um pouco nessas medidas que venho aqui falando, né, para que a gente consiga avançar nesse combate e, aos poucos, normalizar a nossa vida, normalizar as nossas relações e voltar a sorrir com tranquilidade, certo? Então, diga sim à vida, vacina sim, combata as mentiras e nos siga nas redes sociais. Mais uma vez, nosso perfil no YouTube, nosso canal no YouTube, Professor Wesley Amaral, e nosso perfil no Instagram, @Professor Wesley Amaral. Muito obrigado para você que ficou até agora aqui nesse vídeo. E é isso. Forte abraço.